Olá, seja bem-vindo a mais uma aula da técnica de jornalismo. Eu sou Carlos Xavier. Mais uma vez estarei aqui convosco para passar um pouco sobre o que é a entrevista. Na aula passada, nós avançamos com o tema ligado aos gêneros jornalísticos. Então, dentro dos gêneros jornalísticos, nós encontramos um dos elementos do gênero jornalístico é a entrevista, porque nós falamos da notícia, falamos da reportagem, de redação, editorial e também falamos da entrevista, porque todos estes outros gêneros, alguns deles são complementados com a entrevista. Não é possível, por exemplo, que se faça uma notícia sem que seja entrevistada uma pessoa que estivesse próximo do local onde tenha acontecido o fenômeno ou o facto. Então, a entrevista é um dos gêneros jornalísticos que caracteriza-se justamente por perguntas e respostas que vêm da parte do nosso entrevistado ou interlocutor, não é? Mas a entrevista, ela, portanto, apresenta-se de três tipos. Tem a entrevista de personalidade, a entrevista mista e a entrevista de declaração. O que é que dizem essas três entrevistas? Bem, a entrevista de declaração, nós vamos começar agora a falar com a entrevista de declaração, porque é uma das entrevistas que mais acontece no dia a dia de trabalho profissional do jornalista. Porque sempre que nós nos deparamos com um facto, nós temos a tendência ou o dever de perguntar, porque precisamos obter mais informações detalhadamente sobre o fenômeno. Ela consiste, portanto, em passar o testemunho ou passar informações sobre o acontecimento naquele exato momento. Portanto, são entrevistadas pessoas que estejam ligadas àquele acontecimento. Vamos imaginar, por exemplo, um acidente. A quem nós vamos entrevistar? Não são pessoas que estiveram distantes. Tem que se entrevistar aquelas pessoas mais próximas ou que assistiram ao acidente. Estas aqui têm algo a dizer. Então, a isto nós chamamos de entrevista de declaração. Ou seja, também, no caso de uma situação ligada, por exemplo, com uma pandemia, uma doença, como a varíola do macaco, nós, como jornalistas, quando precisamos obter mais informações com especificidade ou informações mais verídicas, nós vamos procurar um profissional da área de saúde. Não vamos perguntar a um mecânico ou um sapateiro, um eletricista, não, vamos perguntar a um profissional de saúde. Então, este profissional de saúde tem informações mais verdadeiras, tem informações que vão de acordo com aquilo que nós pretendemos saber em relação à doença do macaco. Então, aí estaríamos diante de uma entrevista de declaração, né? Ou mesmo o caso, por exemplo, posso dar um outro exemplo, em casos de temas ou assuntos criminais que acontecem, que têm a ver com vão parando na esquadra. Então, ali, para mais detalhes, nós procuramos um policial. Portanto, este vai passar a entrevista de declaração, porque ele vai passar detalhes que têm a ver com a situação. Ele é dado como um especialista ou uma pessoa entendedora da matéria que se está a abordar naquele momento. A entrevista de personalidade é uma entrevista em que se dá, por exemplo, seja para um autor, um cantor, um músico, um artista plástico. Então, aí o nosso interlocutor, o nosso entrevistado, ele vai falar da vida pessoal, né? Como ele tem feito o seu trabalho, quando é que ele começou, se ele está a gostar, etc. E tal. Então, esta nós chamamos de entrevista de personalidade. Já a entrevista mista, ela junta as duas entrevistas que nós vimos, que é a de declaração, que tem mais a ver com profissionalismo, seja na área de saúde, educação ou policial, e a entrevista de personalidade, que pode ser uma figura prominente, um estilista, um famoso, né? Juntando os dois assuntos em que a pessoa fala, por um lado, da sua vida profissional e fala do outro da sua vida pessoal. Aí pode-se envolver, portanto, informações ou detalhes
sobre a sua vida privada, como em casos de relacionamento, casos de filhos, se tem ou não tem, o que é que acha, etc. e tal. Então, é assim que são caracterizadas esses 3 tipos de entrevista. Mas atenção, ah, muitas vezes as pessoas vão falar entrevista, entrevista, entrevista e pensamos nós que elas só são feitas assim, instantaneamente. Não. A entrevista tem uma técnica que tem que se seguir, né? E eu vou passar aqui algumas delas, não todas, mas algumas só para terem mais ou menos a ideia. Uma das técnicas de entrevista é que a entrevista tem que existir o interlocutor e o entrevistado. É a condição sine qua non. Se não existir essas 2 pessoas, a entrevista não vai acontecer, ainda que seja uma única pessoa. Então, a outra técnica da entrevista é que o entrevistador, neste caso seja o jornalista ou o apresentador, não deve se rebaixar ou ser intimidado porque está diante de uma personalidade, como vai lá, chefe de Estado, um determinado ministro, um jogador famoso que nós sabemos muitas das vezes as pessoas procuram humilhar quando é um jornalista assim, humilde, como dizem, né? Então, ele tem que manter-se na posição dele como jornalista e fazer as questões que o público precisa saber. Esta é uma outra técnica, né? Para além do entrevistador não deixar-se rebaixar, não intimidar-se pela posição do entrevistado, é uma das técnicas. A outra técnica é que saiba que as perguntas que são feitas não é do interesse do jornalista. Não. A entrevista devem ser feitas no sentido de é de interesse geral do público a quem se está a pretender saber um determinado facto, um determinado assunto. O público é que quer saber, não o jornalista. Então, por isso que se diz que o jornalista tem que ser ouvido e os olhos do público, porque é justamente aquilo que o público quer saber e que nós precisamos de perguntar ou de questionar. Também a entrevista ela pode mudar de rumo, né? O que quer dizer? Nós estamos a falar de um determinado assunto, mas em função das respostas que o nosso entrevistado for a dar, ela pode pegar outro rumo, desde que não distancie-se bastante do tema em questão que está-se a tratar. Então, mas ela pode mudar de rumo, sim, a entrevista. Portanto, são várias as técnicas de entrevista que na próxima aula nós vamos passar ainda aí para você, na continuação da nossa aula. Mas a aula de hoje termina por aqui. Até a próxima. Unisced. Ensino online, ensino com futuro.